Meus irmãos, a paz do Senhor, convido os irmãos a abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1. E iremos hoje fazer a segunda aula relativa à introdução ao livro. Nós vamos ler os versículos 17 a 19. E eu, João, quando o vi, a Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós no passado domingo estivemos a procurar resposta a 5 perguntas que nos levam a fazer uma primeira introdução ao livro. A primeira pergunta foi qual o título, e vimos que o título é Revelação de Jesus Cristo. E chamamos a atenção que o livro não é de ocultação, não é de complicação, mas é de revelação, abrir o entendimento. E não é sobre o anticristo, nem sobre a besta, nem sobre a Babilónia. A revelação é sobre e de Jesus Cristo. E por isso o tema central do livro é Cristo, nomeadamente a vitória final de Cristo na sua segunda vinda. A quem se dirige a 7 igrejas, as igrejas da Ásia. Quem é o autor? É o apóstolo João, onde foi escrito? Na ilha grega de Patmos. Hoje vamos procurar resposta a mais 5 perguntas. Qual a estrutura do livro? Como foi transmitida a revelação que o livro contém? Por que aparece Israel no livro, que é um pouco surpreendente? O que faz do Apocalipse um livro especial, muito especial, e que outros benefícios tem quem lê este livro. Então, irmãos, nós vamos imediatamente passar à primeira pergunta. Há alguns livros da Bíblia, como por exemplo o livro de Atos dos Apóstolos, que tem no início algo que nos dá a entender qual vai ser a estrutura do livro. Por exemplo, em Atos nós lemos no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, e depois diz, tanto em, primeiro, Jerusalém, que é exatamente o que vai ser desenvolvido nos primeiros 7 capítulos do livro. Se os irmãos prestarem atenção, tudo o que está até ao capítulo 7 passa-se em Jerusalém. Como em toda a Judeia e Samaria, e nós nos capítulos 8 a 12 vamos encontrar o relato, sobretudo com o apóstolo Pedro como centro, aquilo que aconteceu com a igreja nascente e que começa a espalhar-se na Judeia e Samaria. E depois até aos confins da terra, que tem início no capítulo 13, quando na igreja de Antioquia são separados 2 irmãos para irem visitar e evangelizar outros lugares. Um deles sabemos que é Paulo. E eles vão até aos confins da terra, literalmente eles partem, e nós a partir do capítulo 13 até ao último capítulo, que é o 28, nós vemos que o Evangelho é anunciado cada vez em lugares mais distantes. E nós sabemos que Paulo esteve inclusive em Espanha, no sul, na Península Romana da Espanha. Então, e depois para leste nós não temos notícia, mas também houve certamente incursões missionárias para leste. Então nós encontramos aqui em Atos uma espécie de um esquema que nos mostra qual vai ser o desenvolvimento do livro. Ora, nós encontramos algo semelhante em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 19, que nós lemos há instantes. Porque nós lemos assim: escreve as coisas. Quais? Primeiro, as coisas que tens visto. Ora, as coisas que tens visto são aquelas coisas que João está naquele momento a ver e que nós podemos resumir numa expressão que é Jesus glorificado.
Nós ainda iremos falar sobre esta visão, que tem muitos aspectos importantes, mas é isto que João viu. Segundo, as coisas que são, falam do tempo presente, o tempo da Igreja. E isso está resumido nos capítulos 2 e 3, nas cartas às 7 igrejas da Ásia. São cartas dirigidas a 7 igrejas históricas que existiram naqueles lugares, mas que também profeticamente falam para a igreja toda. E nós depois iremos lá chegar e mostrar aos irmãos como é que isso acontece. Então, este é o tempo da igreja, as coisas que são. E nós podemos dizer que nós, igreja, estamos neste tempo. Nós estamos a viver o tempo das coisas que são. É o tempo da igreja. E as coisas que depois destas hão de acontecer. E no grego há uma expressão, depois destas, que é meta, quer dizer, para além de, tauta, é estas, para além destas, depois destas, hão de acontecer. E isto diz respeito aos capítulos 4 até ao fim. Portanto, esta divisão em 3 blocos é muito desigual. A primeira parte é apenas um capítulo, a segunda parte tem 2 capítulos e a terceira parte vai do 4 até ao fim. Nós depois iremos ver como é que esta terceira parte se pode dividir e estruturar mais adiante. Ora, o que é importante é os irmãos reterem o seguinte: se a segunda parte são as coisas que são, que dizem respeito ao presente, as coisas que depois destas vão de acontecer é o futuro. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo João começa a ver coisas que ainda não aconteceram. Os irmãos estão a entender? Portanto, esta é a parte, digamos, futurista do futuro que João vê e que o Senhor lhe vai revelar e que nós podemos conhecer, não em tudo, mas naquilo que o Senhor decidiu revelar. Ora, a Bíblia diz-nos o seguinte, que as coisas ocultas não são para nós, mas as coisas que Deus revelou são para nós e para nossos filhos. Então, nós temos de conhecer, podemos conhecer, devemos conhecer aquilo que Deus revela. Há muita coisa que nós não sabemos, nem podemos imaginar, e aí nós não vamos mexer. Mas as coisas que Deus já revelou, irmãos, o que é que nos impede de conhecer? Precisamos de conhecer. Então, nós vamos chamar a atenção para o que se passa aqui no capítulo 4, o versículo 1. Porque quando nós lemos no início do capítulo 4, encontramos a mesma expressão depois destas coisas. Reparem, se quiserem seguir podem, mas eu estou a projetar. Depois destas coisas, a tal expressão meta, tauta, olhei e eis que estava aberta uma porta no céu e a primeira voz, como de trombeta, ouvir a falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, meta, tauta, devem acontecer. Então, há aqui no capítulo 4 o início de uma revelação do futuro e que começa no céu. Porque nós vamos ver que entre o capítulo 4 e o fim do livro, ou pelo menos até o capítulo 19, há uma alternância entre o céu e a terra. Há visões, há revelações que são no céu e há outras que ocorrem na terra. Então aqui vai começar uma parte do livro, os capítulos 4 e 5, que se vão situar no céu. E por isso nós temos de marcar bem, digamos, esta fronteira, que a partir do capítulo 4, eu estou a insistir nisto para os irmãos fixarem, a partir do início do capítulo 4, nós vamos entrar em algo que na história ainda não aconteceu, que vai acontecer, que diz respeito ao tempo futuro. E então, a partir do capítulo 4, nós vamos encontrar o relato de várias coisas, como os selos, a abertura dos selos, depois vêm as trombetas, vêm as taças da ira, e nos interlúdios destes factos acontecem muitas coisas, visões importantíssimas, tem uma revelação sobre Israel e a grande tribulação, etc, etc. Outra pergunta.
como foi transmitida esta revelação? Como é que este Apocalipse, esta revelação foi transmitida? Bom, e aí nós vamos voltar ao capítulo 1, ao primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a revelação é de Jesus Cristo, mas depois diz, a qual Jesus, o Filho, recebeu de quem? De Deus, o Pai. Estão a acompanhar, quero que os irmãos pensem comigo. Então, a qual Deus lhe deu. Então, embaixo está uma espécie de uma sequência. Deus Pai transmitiu ao Filho. Isto é muito interessante, porque a Trindade de Deus é uma pessoa só, mas subsiste em três, e nós não entendemos porquê. Ele é uma unidade, mas são três pessoas. E nessa trindade, ou nessa triunidade, cada pessoa tem o seu lugar. E o Pai, ele ocupa o primeiro lugar, ele é o autor, embora ele depois vai dar ao Filho o trono, a glória, mas é o Pai. Então, é o Pai que dá a revelação a Jesus Cristo. E depois diz, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E como é que o Filho transmitiu a revelação? Através de um anjo. A palavra anjo, no grego, é angelos, de onde vem, que significa mensageiro. Mensageiro. Angelos, anjo, que significa mensageiro. Então, quando nós lemos a respeito de anjos, de facto, o que está escrito no original é os mensageiros de Deus. Então, e pelo seu anjo as enviou e as notificou, deu conhecimento a quem? A João. Então, nós vemos aqui esta sequência. O Pai dá ao Filho, o Filho envia o anjo dá esta revelação, transmite a revelação ao apóstolo João, e agora nós vamos ver mais um pormenor, é que no capítulo 2, no primeiro versículo, se os irmãos quiserem ler comigo, lemos assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, outro anjo? Bom, eu já disse há bocadinho que a palavra anjo significa o quê? Mensageiro. Então, vamos lá ver. Aqui é outro mensageiro, diz, escreve ao mensageiro da igreja que está em Éfeso. Ora, e o entendimento de todos aqueles que leem este texto é que este anjo é o pastor da igreja, é aquele que está responsável por transmitir a revelação. Então, ele recebe de João, que recebeu de um anjo real, literal, e João vai transmitir aos pastores das igrejas. Então, nós lemos no início de cada carta, 7 vezes, nos capítulos 2 e 3, começa assim, escreve ao anjo, ou ao anjo da igreja que é o pastor, o líder, ou o ancião da igreja. É também muito importante nós observarmos que, ao longo do livro do Apocalipse, várias vezes o Senhor diz a João, escreve. E eu tenho muita dificuldade em entender como é que João ia reagir perante aquilo que ele estava a ver. Imagina, irmãos, ver coisas que são celestiais, coisas que são do futuro. Vamos imaginar uma coisa, vamos imaginar que o Senhor deu a João uma visão de uma guerra no século XXI. Imaginemos. Como é que ele podia descrever uma guerra no século XXI? Ele só conhecia espadas, lanças, flechas, cavalos. Como é que ele poderia ter uma linguagem para descrever uma realidade que ele não conhecia? Então, nós vamos ver que ele vai usar comparações. É como, é semelhante, para dar uma ideia, porque ele próprio não tinha linguagem para descrever aquilo que ele estava a ver. Por isso, várias vezes o Senhor diz, escreve, João. Dá a ideia que João escreveu sem entender. Ele anotou coisas que ele não entendia.
Ele não tinha como entender, mas ele obedeceu e escreveu e registou. Então nós lemos, por exemplo, no capítulo 1, falando de Jesus, ele diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Não quer dizer que Jesus tivesse lã no cabelo, mas é uma imagem. E depois ele reforça, como a neve. Portanto, uma alvura que tem um brilho. E os seus olhos, como chama de fogo. Então não quer dizer que os olhos sejam fogo, mas é uma comparação para João nos dar a entender aquilo que ele estava a ver. Sobre Jerusalém celestial, e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Há quem pense que a Nova Jerusalém é feita de pedras. Não necessariamente. É qualquer substância, qualquer material que tem estas características. É semelhante. Não é que seja uma pedra, mas é semelhante a uma pedra preciosíssima. Depois ele diz como uma pedra de jaspe, ou como o cristal resplandecente. Então nós vamos, irmãos, ao longo do livro do Apocalipse, encontrar muitas destas similitudes, destas comparações, destas imagens, e nós temos de estar atentos a elas. Muitas vezes nós entendemos com mais ou menos facilidade. Outros símbolos já são mais difíceis, mas se nós conhecermos o Antigo Testamento, como eu falei da última vez, quanto mais conhecermos do Antigo Testamento, mais fácil vai ser identificarmos símbolos, figuras que vão aparecer no livro do Apocalipse. Nós vamos ver em vários casos em que isso acontece, quase que como uma transposição de um livro, por exemplo, o profeta Daniel, para o capítulo 13, 12, 13 do livro do Apocalipse. Muito bem. Outras imagens e símbolos, por vezes, o próprio livro descodifica. E nós vamos ver que aparece um símbolo, nós não entendemos, e depois em baixo diz, e isto é assim, assim, assim. Que é para nós termos a vida mais facilitada. Agora, irmãos, há uma coisa que nos surpreende. É que a partir do capítulo 7, e pelo menos em 4 ocasiões, há referências à nação, ao povo de Israel. E nós ficamos um pouco surpresos, porque nós já estamos a viver como igreja há 2000 anos. E na nossa mente, o povo de Israel passou à história. Quer dizer, começou a igreja, Israel desapareceu da história. O plano de Deus era de uma certa maneira, Israel não quis, poucos quiseram. Esses poucos quiseram formar uma igreja e hoje o que existe é a igreja, com todos os judeus que se convertem a Cristo, e é a igreja que existe. Israel ficou lá para trás. E até historicamente nós vemos que começou a nascer, inclusive no seio da própria igreja, um certo antissemitismo. O antissemitismo é uma atitude contrária, desfavorável aos judeus. Isso aconteceu muito cedo na história da igreja. Começou a haver um certo desprezo por aqueles judeus que não só desprezaram a bênção, mas crucificaram o Salvador. E nós conhecemos que, infelizmente, ao longo da história, os judeus têm sido muito perseguidos. E sabem por quem? Muitas vezes por cristãos. O que é uma coisa que não faz muito sentido, porque nós deveríamos estar gratos aos judeus porque eles deram-nos o quê? Deram-nos a Bíblia. O Velho Testamento. Do Novo Testamento, todos os autores são judeus, exceto um que não sabe muito bem, que é Lucas. Então, deram-nos a Bíblia. Dos judeus nasceu o Salvador. Jesus era judeu. Não é? Então, nós poderíamos estar gratos aos judeus por muita coisa, mas não, há um sentimento contra os judeus que, em grande parte, vem disto, de entender que os judeus falharam e que acabaram. E agora nós, a Igreja, é que temos
as bênçãos que Israel desprezou. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não é assim porque há uma aliança que Deus fez, que abarca Israel, e que Ele não se esqueceu. Os irmãos sabiam que Deus não se esquece das promessas que faz? Ele não se esquece. Quando Ele chamou Abraão e lhe fez promessas, Ele não se esqueceu das promessas que fez. Quando Ele repetiu essas promessas a Davi, por exemplo, Ele não se esqueceu. Há promessas que são incondicionais. Há outras que dependem, que são condicionais, dependem da fidelidade. Mas há promessas para Israel incondicionais que ainda não se cumpriram. E Deus não se esqueceu. Ele tem ainda um plano para a nação de Israel. É como se Israel tivesse vivido um período até Jesus, depois eles foram dispersos e de facto foram castigados por aquilo que eles fizeram durante todo este tempo, mas a Bíblia diz que no final dos dias o Senhor irá voltar-se outra vez para Israel. Irá fazer alguma coisa com a nação de Israel. É claro que nós sabemos uma coisa. Quando o Senhor começar a colocar os seus olhos sobre Israel e quando Ele for, digamos assim, atacar a incredulidade de Israel, fazer renascer, fazer avivar a chama em Israel, a Igreja já não faz nenhum sentido aqui na Terra. Então, é como se há apenas lugar para um ator no palco. A Igreja está no palco, muito bem. Israel entra, a Igreja sai de cena. E a Igreja vai sair no dia do arrebatamento. Está certo? Então, Israel tem um lugar? Tem sim, tem. Por isso nós lemos no capítulo 7 promessas, profecias relativas a 144 mil judeus. Ora, 144 é 12 vezes 12. É um número perfeito, provavelmente um número simbólico. Mas Deus vai usar Israel. E sabem para quê? Para evangelizar o mundo. Que era aquilo que o Senhor queria fazer há 2000 anos, mas Israel falhou. E agora Ele vai fazer no final dos dias. Lá chegaremos. No capítulo 11 encontramos duas testemunhas que são dois judeus. E que têm uma função assim, muito, muito especial, muito surpreendente. O que nós diríamos hoje muito fora da caixa. Mas eles estão profetizados e vão acontecer. No capítulo 12 nós vemos um relato de uma perseguição, já no final da tribulação, uma perseguição terrível do dragão a Israel e como o Senhor vai proteger Israel. E depois nós vemos quando Jesus volta, que Ele vai instaurar o seu reino milenar. Em que cidade? Não é em Londres, como eu costumo dizer, não é em Nova Iorque, nem é em Mafamud, não é? É em Jerusalém. Então Israel não desapareceu, meus irmãos. O Senhor não se esqueceu. Há ainda um lugar reservado para esta nação e nós vemos isto de uma maneira muito simples aqui neste esquema. Nós vemos que no capítulo 4, versículo 1, a igreja ela vai desaparecer. É muito interessante porque a palavra igreja aparece muitas vezes, eu já soube de cor, agora esqueci-me, nos capítulos 2 e 3. Há a igreja que está, a igreja, a igreja, a igreja. Chegamos ao capítulo 4, não há mais nenhuma referência à igreja. Até ao capítulo 19. Desaparece, não há nenhuma referência. E nós perguntamos, mas o que é que se passa com a igreja? É muito simples. A igreja, ela partiu. Nós não sabemos quando, porque não há nenhum sinal para o arrebatamento, mas uma coisa sabemos. No céu, agora passa-se outra coisa. Nós vamos ver este maravilhoso capítulo 4 que acontece no céu, quando a igreja já está reunida perante o trono, adorando ao Cordeiro. E nós vamos estar lá, irmãos. Então agora a igreja ela vai estar no céu. E sabemos que no céu há várias outras coisas que vão acontecer. Há as bodas do Cordeiro, há o julgamento, o chamado Tribunal de Cristo,
onde cada cristão vai receber do Senhor de acordo com as suas obras. É por isso que as obras são muito importantes. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé verdadeira, ela tem obras. Se ela não tem obras, será que é fé? É isso que nós temos de pensar. Então a igreja, ela está já no céu com o Senhor. Na terra está Israel. Então agora a atenção do Senhor durante este tempo, que é o tempo da grande tribulação, que nós vemos a partir do capítulo 6 até ao final, a meio do capítulo 19, nós vemos aqui o desenvolvimento da grande tribulação. Digamos, aqui nestes capítulos nós vamos ver ampliado aquilo que Jesus fala em Mateus 24 e 25, ou Daniel, capítulo 7, capítulo 9. Então nós vamos ver como é que isto depois se desenvolve. A igreja vai voltar do céu com Cristo. A igreja só vai voltar à terra quando Jesus vier também. Por isso Judas diz que viu o Senhor voltando com os milhares dos seus santos. E nós vamos ser esses santos, irmãos, que vamos subir para estar com o Senhor e quando Ele voltar, nós vamos descer com Ele. Sabem porque é que nós vamos descer com Ele? Porque a igreja nunca mais se vai separar de Jesus. Nunca mais. É como a noiva que casou. Agora ela anda com o marido. E nós sabemos isto, e os remidos o seguirão. Nós vamos estar sempre com Jesus. Não é maravilhoso, irmãos? Nunca mais vamos estar separados. Hoje nós estamos separados. E nós sentimos saudades, anseio por estar com o noivo. A noiva anseia pelo noivo. Mas nós vamos morar para sempre com Ele, vamos conhecê-lo, vamos ter intimidade com Ele, e é um cenário que a Bíblia nos revela um pouco da glória que irá ser. Agora, irmãos, uma outra pergunta. Se nós lermos no capítulo 1, o versículo 3, nós encontramos uma declaração que é muito interessante. Lemos assim: bem-aventurado. O que é que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, sabem que Apocalipse é o único livro da Bíblia que diz ao leitor no início: olha, lê isto porque isto vai ser uma bênção para ti. Há muitos livros fantásticos na Bíblia, mas nenhum começa assim. Lê que vais receber uma bênção, mas Apocalipse começa assim. Então, irmãos, se há uma coisa que nós não podemos ignorar e desprezar, é este livro. Ao contrário de muitos que não pregam, têm medo de interpretar, que aconselham: olha, cuidado, é muito perigoso, não leia, senão vai ficar muito confuso. O livro diz: lê, porque isto é uma revelação e é uma bênção. Lê. Lê. Ou os que ouvem. Reparem que naquele tempo o analfabetismo era quase geral, não é? Mas o livro do Apocalipse também era lido. Era para ser lido nas igrejas. E havia muita gente que ouvia. E esses que ouviam só eram bem-aventurados. Mas também aqueles que guardam. É uma palavra que é usada para quando Maria recebeu a profecia do nascimento de Jesus e as coisas que iriam acontecer, e diz: e Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Então, meus irmãos, nós temos de guardar. Porquê guardar? Porque nós começamos a ver as coisas e se nós as tivermos no nosso coração, nós vamos entender os tempos em que estamos a viver. Nós vamos entender para onde estamos a caminhar. Nós temos um rumo na nossa vida e também nós temos um rumo da história. A história não está a caminhar desgovernada, não. Há um rumo, há um caminho. E se nós tivermos no nosso coração esta revelação, nós vamos ter uma bênção muito especial. Amém? Muito bem. 10ª pergunta.
que outros benefícios tem quem lê este livro? Bom, já dissemos uma bênção especial de Deus. Conhecimento. Mas, irmãos, como é que eu hei de dizer isto? O Senhor, Ele não quer que nós sejamos ignorantes. Paulo diz isto: não quero que ignoreis, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como se não tivesse esperança. Nós não temos de ser ignorantes. Nós temos de saber. Temos de saber primeiro que Jesus vai voltar. O mundo em que estamos a viver não é o mundo que Deus planeou, é um mundo distorcido, contaminado pelo pecado. Mas há uma nova era, há um novo tempo, há novos céus, nova terra que vem aí. E nós temos de conhecer. Conhecer o nosso destino, se o Senhor nos levar antes do arrebatamento, o que é que vai acontecer quando nós morrermos? Para resumir, o apóstolo Paulo diz assim: para mim morrer é lucro. Ele diz assim: para mim é ótimo negócio. Então, o que vai acontecer ao crente é maravilhoso. Se tivermos de enfrentar esse tempo, não há desespero em nós. Há certeza, há esperança. Porquê? Porque nós temos conhecimento. Se nós não conhecermos, irmãos, nós andamos com baratas tontas neste mundo. Sou crente, mas não sei nada do que é que está a passar, o que é que vai acontecer. Quando alguém fala, porque é que Deus permite que este mundo seja assim? Eu não sou capaz de dizer que este mundo não é o que Deus criou, é outra coisa que o homem corrompeu. Não sei nada. Então é preciso conhecimento. Outra coisa, irmãos, um grande benefício que nos traz este livro é que ele dá-nos o desejo de vencer o pecado, o mundo e o inimigo. Sabem porquê? Porque o livro do Apocalipse mostra de uma forma muito clara que Deus tem uma guerra travada contra toda a espécie de mal. O mal em nós, que é o pecado, o mal na sociedade, que é o mundo, e aquele que é a própria personificação do mal, que é Satanás. Deus tem uma guerra. Quando nós lemos que alguns se apresentam diante do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isto, em teu nome fiz aquilo. E o Senhor diz assim: não vos conheço. E depois acrescenta uma coisa, lembra-se o que é? Afastai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Senhor, eu sou cristão, mas pratica o pecado, está no pecado. Senhor, eu sou evangélico, mas vivo no pecado. Irmãos, o Senhor tem uma guerra travada, não há qualquer contemplação. O livro do Apocalipse mostra isso mesmo. O Senhor vai arrancar pela raiz o mal e nunca mais haverá doença, morte, medo, guerra, injustiça, nunca mais. Porque o Senhor vai arrancar. Então o livro do Apocalipse, irmãos, anima-nos, exorta-nos, encoraja-nos a viver uma vida de santificação. De não nos deixarmos vencer pelo pecado e pelo mal. Sabendo que se nós o deixarmos, o Senhor não terá contemplação. Porque Ele não tem contemplação contra o mal. Ele tem uma guerra travada contra o mal. Então, irmãos, há muitos benefícios. Estes são alguns. E nós vamos concluir esta nossa segunda parte da introdução, resumindo. Primeira pergunta: qual é a estrutura do livro? Vimos que são 3 partes. As coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O que são as coisas que viste? É a visão de Jesus glorificado. As que são o tempo da igreja e as que depois destas hão de acontecer, o tempo futuro. Como foi transmitida a revelação, também já vimos, porque aparece Israel no livro para revelar o cumprimento final da aliança de Deus com Israel. Porque no final haverá uma geração de Israel que se vai converter a Jesus. Coisa extraordinária. O que faz do Apocalipse um livro especial, a promessa de uma bênção ao que lê, ouve e guarda as palavras da profecia. Que outros benefícios tem quem lê este livro? Conhecimento e santificação. Amém? Meus irmãos, vale a pena ler Apocalipse? É um livro difícil? Sim. Exigente.
mas o Senhor anima-nos a lê-lo. Podemos contar com a sua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo para entender? Sim. Então, vamos lê-lo. Procurar entender o melhor que nos for possível. Até onde nós conseguimos entender. E o Senhor vai se agradar e nós vamos ser muito abençoados. Amém?